Não sei se alguém já trabalha com isso aí, né, dos alunos que estão aqui. Mas acontece, pessoal, também de nós temos o uso normal, antes de mais nada, eu faço reforço aqui, raiz reforço, e eu já venho com o quê? Isso em alguns planos de inspeção, né? Planos de inspeção, certo? Solicitam, né? Na raiz, fazer LP, né? 100%, ok? 100%. Então, ou seja, eu tenho uma sequência de solda, né? Eu tenho uma sequência de solda. Então, imagine que eu tenho a composição química ali dos consumíveis de soldagem, né? E eu tenho a composição química dos penetrantes. Isso não vai dar boa se eu deixar resíduos de penetrantes aqui, se eu não fazer uma limpeza muito boa aqui dentro, na superfície da raiz, na face da raiz, né? Ok? Então, eu tenho que tomar um cuidado, né? Vou lá, faço a remoção, faço um escovamento lá, né? Para jamais deixar resíduo. Por quê? Porque na hora que eu abrir o arco aqui e a composição do consumível, juntado ao revestimento, conjuntar com esse resíduo, pode acontecer porosidade, tá? Pode ser que essas bolhas, né, de gases, elas ficam presas lá dentro, né, da solda, entre um cordão e outro, tá? E amanhã ou depois está, né, estourando, né, que tem a bolha, ela tá, a intenção dela é para a superfície, né, tá? Então, onde ela tiver menor resistência, né, ela vai estourar e vai provocar uma trinca. Então, esses cuidados que nós temos que ter com relação ao ensaio de líquido penetrante, que é uma composição química, ele é inflamável, então tem que tomar cuidado com relação ao fogo, etc, etc. Tá? Características, né? Então, aqui eu tenho as características de cada material penetrante, né? Então, aqui, quais são os princípios, né? Qual que é o princípio básico do ensaio, né? Consiste em fazer penetrar na abertura da descontinuidade um líquido, né? Certo? Após a remoção do líquido penetrante da superfície, faz-se sair a descontinuidade, né? E o líquido retido através de um revelador. A imagem da descontinuidade fica, então, desenhada sobre a superfície. Lógico, nós vamos depois estar vendo aí imagem disso, né? Tá? Imagem, tá? Mais na frente, né? E aqui ele está falando sobre as características do penetrante. Então, vamos lá. Dentre essas características, né? Tá vendo? Possui habilidade de penetrar em aberturas muito finas, né? Tá? Então, um penetrante, né? Para ser homologado, como a gente vem discutindo aí dos fabricantes aí, de cabo grafite, de serviente, de metalcheck, né? De magnaflux, lógico que eu vou preferir, pessoal, lógico, eu vou preferir um fabricante conhecido, né? Do que outro fabricante que eu nunca ouvi falar ou que ele, há pouco tempo, está nessa área, né? De fabricação, de fabricando esse tipo de produto. Ok? Então, o penetrante deve, né? Penetrar em aberturas finas, né? Habilidade de permanecer em aberturas relativamente grandes, né? Possuir propriedades para não evaporar ou secar rapidamente. Lembra o seguinte, pessoal, né? Ó, na lata aqui, ó, na lata, né? Na própria lata está dizendo o seguinte, ó, entre 10 e 52 graus, tá? Dentro da faixa de 10 e 52 graus, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vamos fazer a céu aberto, né? Nós temos o sol. O sol é uma luminosidade maravilhosa, né? Porém, ele aquece. Então, normalmente, é muito comum, né? Eu já ralei pra caramba em relação a isso, né? Em você estar utilizando, se o sol está aqui, né?
você faz do outro lado o LP. Justamente porque para você ter lá aquela faixa, né? Lógico, não vai estar 10, né? Certo? 10 vai estar lá no sul, lá. Mas você tem aqui, beirando aqui, numa tarde aí, pessoal, numa tarde, é muito comum chegar a 50 graus rapidinho, tá? Então, eu utilizo sempre a sombra, né? Tá? Para mim estar fazendo ali o LP em campo aí, ok? Ou armando uma barraca, né? Algo assim, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado nessa faixa aqui para que eu utilizar. Ou seja, se eu tiver com o sol aqui, né? Com o sol, então acontece do que? Eu tá o quê? Preocupado em fazer o quê? Fazer com que essa temperatura na peça fique dentro dessa faixa aqui. Então, vou fazer uma barraca, montar uma barraca, né? Então, eu vou condicionar o meu equipamento, né, para essa temperatura, beleza?